o dinheiro da corretora, eu perco aquele dinheiro. Bom, pessoal, bora lá? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Com muito orgulho que a gente compartilha esse projeto gratuito com vocês, que a gente criou, que a gente produziu em equipe. O nosso intuito aqui é ajudar a ensinar o maior número de pessoas possíveis, só que sempre prezando pela qualidade das informações que a gente vai passar e do suporte que a gente vai ter com vocês, que agora são os nossos alunos. Agora, daqui em diante, vocês são parte da equipe Águas do Mercado, né? E a gente agradece a presença de cada um. A gente sabe quanto que é importante o tempo de cada um. E nós separamos os seguintes tópicos para você que a gente vai abordar hoje. A gente está começando de algo bem do básico e depois a gente vai, conforme vai passando os dias, né? A gente vai evoluindo. Mas nós separamos aqui o que é Forex e o que são opções binárias, sobre manipulação das corretoras, o que é OTC, para a gente entender o mercado de OB, quais são as corretoras mais usadas e uma introdução básica sobre elas, sobre o tempo gráfico, conceito básico dos candles, suporte e resistência e oferta e demanda, suporte e resistência também fraco e forte. Então, eu peço que se cada um tiver alguma dúvida, no momento certo, daí vocês podem abrir o microfone, ou então podem deixar digitado lá no grupo, e daí qualquer coisa, qualquer pergunta, a gente vai lá, tá, vai ter o suporte, a gente vai responder. Tem gente aqui que já tem uma noção, tem gente que já opera, mas tem gente também que está começando, literalmente está conhecendo hoje opções binárias, está tendo o primeiro contato, ainda vai configurar a plataforma. Então, o intuito é que a gente caminhe todos juntos, então a gente vai evoluir e vai passar por todo esse processo, independente do grau de conhecimento de cada um. A gente vai caminhar nessa todos juntos. Vamos começar pelo básico do básico do básico. O que é o Forex e o que são opções binárias, tá, gente? Forex é a abreviação para Foreign Exchange, ou num português claro, é o mercado de câmbio, é a troca de uma moeda pela outra, quanto vale uma moeda em relação à outra, certo? Por exemplo, quanto vale um euro em dólar. Então, nós temos ali o euro USD, que é um par de Forex, que significa isso. Qual é o valor de um euro em dólar. O Forex ele é o espaço financeiro mais líquido do mundo. Tá? Ele tem atualmente, segundo os dados mais recentes, a movimentação aproximada de 6,6 trilhões de dólares por dia. Então, é o maior mercado do mundo, ele bate em qualquer bolsa de valores. Opções binárias é um derivado do Forex, tá? É um tipo de negociação que você tem um tempo pré-fixado de expiração. Ao contrário do Forex, que você abre uma operação e ela vai ser mais longa, ela vai ter um período mais longo e você pode fechar a qualquer momento. Opções binárias não. Você já vai abrir a operação com um tempo prefixado para o final dela, seja um minuto ou mais. Digamos, né, vamos dar um exemplo. Digamos que você faz uma análise no euro USD e determina que o preço vai subir no próximo minuto, né? Ou seja, você vai fazer uma operação de compra com um minuto de expiração. Em opções binárias, se você acertar a sua previsão, você recebe um valor de volta em cima do que você colocou naquele trade, entre 70% a 95% desse valor, tá? Dependendo também da corretora. Sempre que você faz uma operação em opções binárias, você tem que escolher um tempo de expiração, sendo ele 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 15 ou até mais. Tá? A opção binária ela permite isso.
certo? Mas você já vai dar o seu clique sabendo quanto tempo vai levar a sua operação para ser encerrada. Todas as negociações de binários ocorrem dentro de uma corretora que espelha o gráfico do Forex, ou seja, o mesmo gráfico de Forex é o gráfico de opções binárias. Em algumas corretoras de binárias você também encontra ativos de ações e commodities. As commodities são óleo, ouro, esse tipo de negociação, tá? Então, de forma básica, você escolhe um ativo e um tempo pré-determinado de operação. Você pode fazer uma operação de compra, se você acreditar que o preço vai subir, e você pode fazer uma operação de venda se você acreditar que o preço vai descer, ok? Binárias é um mercado bem complicado, tá? Mas muito mais fácil de você adentrar do que um mercado como o Forex, por exemplo. A análise é mais fácil, o capital que você precisa investir é mais baixo, então é praticamente a porta de entrada aí para o day trade, tá? Sobre manipulação das corretoras, preciso que fique claro para vocês que sim, tá? Existe a manipulação nas corretoras de binárias dos preços, tá? Porque todas as corretoras de binárias são market makers, dealing desk, ou seja, são corretoras que são mesas de negociação, certo? A sua ordem dentro da corretora de binárias, ela não vai a mercado, ela ocorre dentro da corretora, ok? Então, quando a corretora detém esse poder, ela tem também o poder de manipular um pouco o preço. Então, muitas vezes, a gente está ali analisando por outra plataforma o mercado, vendo se está subindo, se está descendo, onde está um suporte, onde tem uma resistência, onde tem um possível trade, e aquilo dentro da corretora de binárias está um pouquinho diferente. Por exemplo, em determinado momento, fechou uma vela de compra, mas na corretora de binárias você vai ver uma vela de venda, semelhante à vela que está ali na outra plataforma, porém de cor diferente, certo? Então existe a manipulação sim dos preços em opções binárias, tá? Thay, o João perguntou, para começar no Forex, qual é o valor mínimo? João, o recomendado para você começar no Forex é no mínimo $200, ou seja, R$ 1.000 hoje em dia e um pouquinho mais, né, com o valor atual do dólar. O Forex você não tem a opção de fazer trade em reais, tá? Você só pode, dentro das corretoras, a maioria, você só pode escolher moedas estrangeiras. São elas o dólar, o AUD, que é o dólar australiano, o euro, o GBP, que é a libra, e, se eu não me engano, algumas corretoras aceitam CAD também, que é o dólar canadense. Ok? Aproveitando o gancho que você falou da manipulação das corretoras, é bom a gente tocar no tópico de o que é OTC, né? Que é algo muito falado justamente sobre a manipulação e que muita gente tem medo. Então, OTC é um mercado de balcão. Funciona após o funcionamento das bolsas. É um tipo de negociação que não possui liquidez de mercado. No caso, ele está restrito a operações dentro da corretora. Então, o gráfico ele é formado pelo algoritmo das corretoras, que manipulam ele para pagar sempre um menor valor. Um exemplo é que digamos que todas as ordens são de R$ 1. Se 100 traders enviarem uma ordem de compra e 50 enviarem uma ordem de venda, o algoritmo da corretora vai trabalhar para pagar o menor valor, ou seja, aquelas 50 pessoas. Basicamente é assim que funciona o OTC. É possível fazer um lucro bem bacana em OTC, sim, é possível, mas é necessário estudar esse comportamento, né, esse mercado,
e entender quais são os melhores momentos para abrir uma operação. Não é porque é o OTC que todo mundo fala que não opera, que não funciona, que trola, é que não dá para usar. Dá sim, sai boas oportunidades, mas não são todas que todo mundo pega. Então tem que ter ali um- uma leitura em si desse comportamento em específico, porque ele se comporta completamente diferente do mercado aberto. Já puxando isso aí, entenda uma coisa sobre o mercado de opções binárias, tá? Hoje tem muita gente aí no YouTube e muito curso também pago que chama a galera para dentro disso, mostrando coisas absurdas, como você fazer uma alavancagem, por exemplo, de R$ 200 para 20 mil, certo? Gente, não existe isso, tá? Não é assim que funciona a binária. Se você faz uma alavancagem agressiva hoje em dia, a probabilidade da corretora bloquear aquele dinheiro lá dentro e somente te devolver o seu depósito é muito grande, entendeu? Então, esses caras ficam chamando aí, botando aqueles títulos nos vídeos, estratégia 50x2, ou seja, 50 vitórias contra 2 derrotas. Estratégia com 95% de assertividade. Cara, não existe isso no mercado. Esqueçam essa galera, botem na cabeça de vocês que isso é para atrair vocês para assistirem aquele vídeo, entendeu? Gerar view e ganhar uma grana com o YouTube, certo? Mas a realidade não é assim, não é assim que funciona. Por melhor que a corretora seja, por mais que ela pague, a alavancagem agressiva dentro de binárias não existe mais. Já houve um tempo lá no início em que as corretoras pagavam algumas pessoas sim. Porém, hoje em dia não acontece. Entendeu? E não acreditem nesses falsos gurus de internet que vou te passar uma estratégia miraculosa que você vai sair do loss e entrar no game. Não. Para você entrar nesse mercado, você tem que estudar. E estudar muito não é pouco. É estudar muito, se dedicar muito, entender os preços, entendeu? Aprender a ter um psicológico extremamente blindado, certo? Porque o que acontece? Não é só gain, não é só vitória que você vai ter. Você vai ter loss também. Sua análise, por melhor que esteja, às vezes vai dar errado, entendeu? E você tem que ter o controle emocional de não querer descontar aquilo, tentando fazer um trade atrás do outro, para você não quebrar a sua banca. Mas, por favor, parem de acreditar nesses caras de YouTube que mostram estratégias miraculosas e alavancagens monstruosas, porque isso não existe. A corretora não paga, a corretora bloqueia o teu capital lá dentro e com muito esforço você consegue tirar de volta o que você depositou. E olhe lá, certo? Que às vezes bloqueia mesmo se você não tiver tempo para ficar ali debatendo com eles, você vai acabar perdendo teu dinheiro ali dentro. Vai ficar lá preso e eles não vão soltar o seu depósito. Outra coisa que acontece é limitação de payout. Você abre a sua conta na corretora e no início seu payout varia ali entre 80% e 95%. E quando você começa a fazer muito dinheiro em cima de depósitos pequenos, por exemplo, você deposita 60 e faz aí, digamos, 1000% em cima, das duas uma, ou você também vai tomar um bloqueio, certo? E vai ficar lá sua conta travada, ou eles vão limitar o teu payout. O que significa isso? O seu payout vai cair para 60%. E aí já não vale mais o risco o retorno, certo? Então, se atentem muito a isso, a essas coisas grandes demais que mostram ganhos demais em opções binárias no YouTube, porque isso não é real, certo? Eu desafio um desses caras aí a fazer uma alavancagem monstra dessa, mostrando a conta real, mostrando saque, entendeu?
Não é saque gravado em vídeo, é abrir a corretora na frente, com tela ao vivo, tudo gravando ao vivo, mostrando para a galera isso acontecer. Eles não fazem, sabe por quê? Porque também existe hoje aplicativos falsos da IQ que mostram que é de onde eles tiram esses prints e postam para vocês verem, certo? Existem plataformas falsas que podem ser manipuladas, ok? Para mostrar uma realidade falsa, para atrair a galera para ir para dentro disso. Então não caiam nesse conto de fadas, porque não existe conto de fadas no mercado financeiro. A única coisa fácil no mercado financeiro é você perder dinheiro. Isso é fácil, ok? O Hamilton perguntou qual o valor máximo que pode fazer sem ser bloqueado. Mas eu não sei se é por dia, por semana. Hamilton, eu recomendaria você fazer no máximo 100% do seu depósito. Então, você botou R$ 200, fez 400, no caso, foi de 200 para 400, você saca e deposita novamente. Essa é a minha recomendação pessoal, diante do que eu tenho visto em questão de bloqueio de conta. Tá? Em questão de limitação também. Então, máximo 100%. Dá para fazer um pouco mais? Tá, mas é arriscado. Uma outra recomendação, que eu acho que é bacana acrescentar, é variar de corretora. Se a pessoa tem mais de um CPF em casa, vale a pena abrir uma outra conta. Ou então tentar se adaptar a outra corretora. É uma boa opção também. Fazer um pouco, bater a sua meta em uma corretora, tentar buscar na outra, e sempre fazer esse balanceamento. Dar uns cliques aqui, dar uns cliques ali, porque no final do mês, o que importa é todo o dinheiro que você vai juntar. Não importa de qual corretora veio, aonde esse clique foi gerado. O importante é que que a matemática feche ali no final do mês. E é um bom método também para, né, sair fora do radar, porque, como o Thay falou, pode acontecer tudo isso em questão de payout, limitações. Isso quando não tira o par de moeda também, em que você está com uma boa assertividade. Eu, particularmente, amo GBPJPY. Eu adoro esse par. E AudiCAD. Imagina que eu passe um ano só operando ele, fixamente, só aquele par, e os meus melhores trades, minhas melhores operações, até mesmo os meus melhores valores, são neste par de moeda. Acredito que com o tempo vai chamar a atenção da corretora. Então pode entrar para essa lista dela, de limitações, de relação a payout. Então é mais uma opção para ela, vamos dizer assim, barrar a gente. Então por isso que vale essa dica de ficar balanceando um pouquinho em cada corretora ou um pouquinho em cada conta. Abra uma conta na IQ ali, caso seja da IQ, né? Uma em dólar, uma em real, abra uma outra na Cotex, enfim, tem outras corretoras também, mas acho que vale a pena. Posso continuar? E daí eu já pego o gancho, aproveitando da questão das corretoras, né? Não sei o que cada um tem uma preferência, já faz seus trades ou então está começando, mas tem várias corretoras de opções binárias. As mais conhecidas e que a gente recomenda, porque faz parte, né, da rotina, é a IQ, que acredito que seja a queridinha de todo mundo. Acho que quando a gente fala de opções binárias, já vem ali o selo da IQ, né, laranjinha, acho que já é um clássico. Tem a Cotex, tem a Binomo, inclusive a Cotex é uma excelente corretora, é muito boa. Tem N motivos que eu poderia falar por que ela é boa e quais são as suas vantagens, que eu vou deixar para um outro momento. Eu vou falar as desvantagens e desvantagens de cada corretora, que eu acho que vale a pena ficarem cientes. Então tem a Binomo, a Cotex, a PocketQ, a Olimpitrade, a IQ, e assim vai. Atualmente, as que a gente está usando e que a gente indica, eu acho que o método de clique
as ferramentas, até mesmo a questão de se habituar na corretora. Eu estou falando isso porque tem gente que é iniciante, está conhecendo de fato opções binárias hoje. Então, fica entre aí que, apesar dela ter os seus defeitos, que todo mundo já conhece, é uma boa corretora, tem um gráfico bacana, tem uma interface bacana, e também tem a Cotex, que ela, em questão de ferramenta, ela não é tão legalzinha assim na parte de marcações. Mas ela tem várias outras qualidades que seriam bem interessantes pontuar aqui. Aproveitando já essa parte, o que que acontece? Tem gente aqui, como eu mencionei, que está conhecendo opções binárias hoje e criou a conta hoje. Então, para essa pessoa, o gráfico abriu um gráfico de linhas. Então, não sabe ali como, aonde vende, aonde compra, quais são as ferramentas, etc. e tal. Então, focando principalmente nessas pessoas, quem já conhece, então só segura essa parte. Mas o gráfico, ele vem basicamente assim. Ele até vem de outra cor, enfim, mas ele vem assim, em linhas. E nós, a nossa equipe, e acho que a grande maioria do pessoal, opera em gráfico de candles. Esse aqui é o gráfico de linhas. Mas a gente opera com gráfico de velas, que a gente pode alterar no cantinho da tela, o Thay está mostrando pra gente. Então a gente vai sempre escolher o nosso gráfico de velas. O tempo, a gente, pelo menos aqui em equipe, a gente vai ficar sempre entre 1 minuto a 5 minutos. Tem gente que opera 15 minutos ou até mais. A gente não tem o hábito e não faz parte da rotina, mas também é um ótimo time. Dependendo do operacional, é um dos melhores. Apesar da demora, ele é muito bom. Então a gente sempre vai ficar entre M1 e M5. Logo abaixo tem ferramenta de marcação. Então, vai ter nossas linhas horizontais, FIBO, linha de tendência, etc. E depois os indicadores, ferramentas de indicadores que a gente também vai usar lá na frente, para lapidar ainda mais as nossas operações. Para quem é totalmente novo, para o lado direito, a gente coloca o valor que a gente deseja no nosso trade, e daí já confere o payout, porque é aquilo que a gente vai ganhar baseado no valor inserido. Tem a opção de compra e venda, como o Thay já explicou. Se você acredita que vai subir, você compra. Se acredita que vai descer, você vende. Não importa se seja, não vou adiantar assunto, mas seja por uma reversão ou por uma retração, seja. E as demais ferramentas, eu acho que eu posso pegar depois para ajudar isso a pessoa de forma particular, assim, questão de verificar conta, como que faz, quais são os melhores métodos de pagamento, de saque. Então, depois eu converso em particular se precisar, ou até no grupo mesmo. A gente não dá tanta ênfase. Mas é basicamente isso. A corretora em si é basicamente isso. Ela não, a primeiro modo, assim, parece um pouco estranha, mas é uma questão de adaptação. Quem já está fazendo operação sabe que o quão tranquilo é. Então, a gente sempre vai usar o gráfico assim. E em relação a tempos gráficos, que veio bastante pergunta sobre isso, tanto no privado, veio algumas no grupo, vale a pena falar que tempo gráfico, né, que é o time frame, é o time de cada candle. Então, você pode ter um gráfico muito rápido, que é o de M1, né, que a gente fala que é muito volátil, que significa que cada vela vai abrir e fechar em 1 minuto, ou então em M5, até tem a M2 ali, enfim, etc. E em opções binárias, a gente pode até ter de 5 segundos. A gente não vai, claro que a gente não vai operar porque não tem esse tempo de expiração. E tem até gráficos candles mensais. Já a expiração das operações é o tempo que cada operação sua vai durar. Geralmente se analisa e utiliza a expiração para o mesmo time frame que a gente está usando. Então, se a gente está analisando M1, a gente vai pegar para 1 minuto. M1 a gente fala que é uma vela de 1 minuto. E a gente vai pegar para 1 minuto. Se a gente está analisando M5, a gente vai pegar em M5. E isso vale até depois mais além em relação a marcações. Então, geralmente a gente analisa, né, e utiliza a expiração para o mesmo time frame que a gente está operando, mas isso tudo dependendo de cada operacional, né? Oi, boa noite. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Claro.
Então, referente a esses valores, para a gente não ser bloqueado, seria interessante a gente trabalhar à base de soros, para não chamar tanta atenção, digamos assim. Então, mas o Soros, ele em si já é agressivo, né? Já é um modo de trade agressivo. É um tipo de gerenciamento onde você investe um valor. Se você acertar, você vai investir o valor mais o que você recebeu daquele payout da operação positiva. Então, isso já é uma alavancagem. Se você fizer um Soros para dar uma alavancada ali, como a gente já disse, para chegar ali a 100% do capital depositado, tudo bem. Mas se você fizer um Soros para você chegar, digamos assim, você coloca R$ 100 para você fazer de 100 para 1.000, já existe uma probabilidade maior de você ser bloqueado. Entendi. Obrigada. Nada. Só acrescentar uma coisa aqui, gente. Existem, dentro da plataforma, existe opções binárias e digitais. Na binárias, que a gente estava explicando aqui o tempo de expiração, se você está num tempo de 5 minutos, quando você for abrir sua operação, você necessariamente precisa selecionar final 0 ou final 5, ok? Nesse exato momento aqui, a gente está chegando no fechamento do candle de 8h30, ele vai fechar às 8h35, certo? E aí vai abrir um novo candle cuja expiração vai para 8h40. Então, se a gente fosse fazer uma operação aqui de 5 minutos para essa vela, para esse candle aqui atual, a gente teria que escolher o time de 5 minutos, ou seja, expiração para 8h40, ok? Então, sempre final 5 e 0, quando a gente está operando em 5 minutos. Se a gente está operando em 1 minuto, a gente vai sempre escolher o final que está mais próximo, certo? Já nas opções digitais, você não tem esse problema, porque você já tem expiração prefixada em 1 minuto, 5 e 15. Então ele já faz essa conversão automática para você. Ok? Mas em binários precisa ficar atento. Senão você pode selecionar o final errado e sua operação pode dar errada por conta disso. Quer acrescentar alguma coisa, Thay? Não. Pode continuar. Bem, vamos falar um pouquinho de candles. O que são candles? Ô, Thay, Que mistério é esse? rapidinho. Opa, fala. Essa live de hoje, tem como explicar sobre a DARF? Não. Isso a gente pode explicar mais para frente, Tá. mas falando de uma maneira rápida, você vai fazer a mesma questão do Forex, porque é ganho de capital estrangeiro. Então você vai pagar aí 15% de imposto sobre sua renda em opções binárias, como se fosse ganho de capital estrangeiro, certo? Mas a gente pode abordar esse assunto mais para frente, tá? Mais para o final, quando a gente entrar em gerenciamento, falar dessa questão financeira, a gente pode falar sobre isso também. Mas no momento não. Tá, fechou então. Então, o que são candles? Ou, como nós chamamos aqui no Brasil, velas. Ok? Os candles são esse gráfico aqui que vocês estão vendo, essas barrinhas, certo?
Eles ganharam esse nome porque eles têm esse paviozinho em cima, então eles têm a forma semelhante a uma vela, ok? É um meio de negociação bem antigo, tá? E a gente vai dar uma estudada no básico deles nesse momento, para quem está começando, quem está tendo o primeiro contato, entender a formação deles, entender o que é um candle de força comprador, o que é um candle de força vendedor, né? E algumas diferenças. Então vamos lá. O candle, ele é formado por abertura, tá? Abertura, fechamento, mínima e máxima. Então vamos lá, nós temos abertura, fechamento, mínima e máxima, ok? Essa é a estrutura básica de um candle. Quando nós temos um candle de baixa, ou seja, de venda, é a mesma coisa. Em questão de máxima e mínima, é a mesma coisa. A máxima está aqui em cima, a mínima está aqui embaixo. O que difere ele de um candle de compra é a abertura. No caso, a abertura do candle de baixa, ela está em cima e o fechamento está embaixo. Ok? Porém, a máxima, o ponto máximo e o mínimo são os mesmos. Certo? Então, para quem está iniciando, ficou claro como é formado um candle? Para quem está bem no início, que ainda não conhece opções binárias, que não conhece ainda o mercado, dá para entender o que é um candle? O que é uma barra de negociação? Eu vou aceitar isso como um sim. Vamos lá, vamos para frente. Quando o candle fecha acima da abertura, como eu mostrei naquele exemplo, ele é um candle de compra, um candle comprador. Se ele fecha abaixo da abertura, ele é um candle de venda, tá? Pavio significa uma região de briga. Por exemplo, nós temos aqui a formação de um candle, ele abre, ele desce, ou seja, ele está sendo um candle vendedor. Chegou nesse ponto, os compradores reagiram e jogaram o preço para cima, com ele fechando em cima, tá? Então, se tornou um candle de compra e deixou um paviozinho aqui embaixo. Esse pavio é uma região de briga, certo? Os vendedores, nesse caso, tentaram jogar o preço para baixo, não tiveram força suficiente, os compradores entraram e jogaram o preço para cima, fechando um candle de compra. Na venda é a mesma coisa. Subiu, desceu, deixou pavio, região de briga. Todo pavio em cima ou abaixo é uma região de briga do preço, ok? A briga entre compradores e vendedores, certo? Então entendam isso. Conceito mega básico. Nós temos alguns tipos diferentes de candles, tá? Que vão mostrar a força daquele momento, né? Por exemplo, nós temos uma barra totalmente verde,
certo? O preço abriu aqui e fechou aqui em cima. Isso é um candle de muita força compradora. Os vendedores em nenhum momento aqui conseguiram jogar o preço para baixo ou aqui em cima formar um pavio aqui, certo? Então, é um candle de força compradora. Outro exemplo de candle de força de compra é esse aqui. Quando ele abriu, os vendedores tentaram jogar o preço para baixo, mas os compradores entraram com força e jogaram para cima, fechando aqui. Certo? Mais um exemplo. Parecido com o anterior, só que um pouquinho menor, mas o conceito é o mesmo. É um candle de força compradora. Todos esses que eu desenhei aqui são candles que apresentam força por parte dos compradores, ok? Já o contrário, certo? Seriam para baixo, o preço abriu em cima, desceu direto, sem encontrar barreiras, sem encontrar briga, formou um candle de força vendedora, ok? Então, quando ele abre aqui em cima, fecha aqui embaixo sem pavio, isso demonstra muita força de venda, certo? Muito entusiasmo por parte dos vendedores em jogar o preço para baixo. Assim como o candle de compra, todos os candles que têm corpo cheio e pavio apenas para cima significam força de venda, ok? O corpo pode ser um pouquinho menor, mas ainda assim é um candle de força vendedora, certo? Então entendam isso aqui, porque isso faz parte de muitas análises, tá? Entender o preço, entender a briga entre compradores e vendedores, para a gente poder tomar as melhores decisões na hora de fazer um trade, ok? Tá. Oi? Eu acho que a gente, para ficar um português assim mais do dia a dia, basicamente, quando a gente tem uma vela verde e ela deixa pavio embaixo, é como o Thay disse, ela foi até a tal região e recebeu ali uma pressão. Quando ela é verde e deixa pavio para baixo, significa que ela recebeu uma impulsão de alta. Então, ela tem uma força a mais. A gente vê muito falar que o pavio, eu já vi, né, no caso, a gente falar que o pavio não tem uma expressão, não tem uma força ali por ser um pavio. Só que ele, em algum momento, foi uma vela. Então, a partir do momento que ele foi até lá embaixo e subiu fazendo essa impulsão, ele demonstra força, como o Thay disse. E o mesmo vale para a vela vermelha. Se a gente tem um candle vermelho e tem um pavio na parte de cima, significa que ele deu uma impulsão de baixa. Aí já dá para entrar no outro contexto também sobre a questão da rejeição. É como se fosse o pavio oposto. Mas, de momento, em questão de força, seria basicamente isso. É como se fosse uma impulsão do preço. Joia. Já o contrário, quando você tem um candle de compra, ou seja, um candle verde com um pavio para cima, significa fraqueza por parte dos compradores. Ou seja, ele subiu, veio até aqui em cima, e aqui em cima ele sofreu uma pressão de venda e voltou para fechar aqui embaixo. Então, o pavio do lado oposto à força, ou seja, num candle verde, se ele tiver muito pavio para cima, significa que ele é fraco, fraqueza por parte dos compradores e pressão vendedora, certo? Se nós temos um candle vermelho com pavio embaixo, ou seja, ele abriu, desceu até aqui e sofreu uma pressão de compra. Nós temos fraqueza por parte dos vendedores. Entendeu? Entrou muito comprador aqui
e os vendedores não conseguiram fechar o candle cheio, ok? Já nesse exemplo aqui, nós temos um candle neutro. Com pavio igual dos dois lados, certo? Significa neutro, e ele tem aplicação e contexto diferente a depender de onde ele apareça, certo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Se eu tenho uma sequência de candles verdes, ou seja, candles compradores, e no meio dessa sequência aparece esse candlezinho neutro, significa que na tendência de alta ele é neutro. Aqui, quando ele aparece, existe a probabilidade do preço continuar depois dele, certo? Então ele aparece no meio de uma tendência de alta e o preço depois dele continua. Ô, Thay, Já... Oi? não, pode terminar, pode terminar. Pode falar. O David perguntou se for uma vela de comando, era considerada forte? A gente vai entrar nesse contexto mais para frente, ok? Tá, fechou. Da questão da nomenclatura das velas e o significado delas. Nesse momento é só um contato básico para quem realmente está aí saindo do zero, porque tem algumas pessoas aqui que estão saindo do zero, né, que ainda não tiveram contato com o trade, então a gente está abordando esse assunto mais básico. Mas mais para frente nós vamos sim falar sobre os padrões de candle, sobre o contexto de cada um deles, certo? Velas de comando, vela de exaustão, ok? Então, numa tendência de alta, um candle neutro, certo? Significa uma possível continuação. Já se esse candle neutro aparece numa tendência de baixa, significa fraqueza por parte dos compradores. Ok? E provavelmente os vendedores vão conseguir continuar a tendência. Ele pode, inclusive, aparecer aí, ainda fazer um outro candle verde menorzinho aqui, com pavio para cima, e aí os compradores retomarem a sua descida. Da mesma forma, numa tendência de alta, se aparece um candle vermelho aqui, com pavio para os dois lados, significa fraqueza por parte dos vendedores, ok? Vamos lá. Vamos entrar agora num conceito do que movimenta o preço. Que é a oferta e a demanda. Se eu tenho um preço subindo no gráfico, você vê ali, o preço saiu daqui de baixo e está subindo, eu tenho uma demanda maior do que a minha oferta, certo? Quando a demanda é maior que a oferta, o preço é jogado para cima. Ao contrário, quando a oferta é maior que a demanda, o preço desce. Nesses pontos onde o preço é segurado, nós temos a formação de suportes e resistências. Ok? Pode-se dizer que o suporte e resistência é um momento onde houve
equilíbrio entre a oferta e a demanda. A gente não vai adentrar de forma muito abrangente nesse momento em oferta e demanda, porque isso é uma coisa mais avançada. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá? Porém, basicamente para vocês entenderem o que movimenta o preço, o que forma as tendências é de alta, quando a demanda é maior que a oferta, e de baixa, quando a oferta é maior que a demanda, certo? É assim que são formados os nossos suportes, resistências e suportes. Quando isso ocorre na parte de baixo, é um suporte. Quando ocorre na parte de cima, ou seja, num topo, é uma resistência, ok? Isso é o básico do básico para a gente aprender a traçar níveis e alvos onde o preço pode chegar, fazer uma reversão e mudar a tendência, entendeu? Então, isso precisa ser entendido muito bem, o conceito básico de suporte e resistência. Para quem está realmente no início, que ainda não entende, é necessário que vocês saibam isso, tá? Um suporte, deixa eu só apagar aqui. Então, olhando para os candles, eu venho numa tendência. Em algum momento aqui, essa tendência de alta encontrou uma barreira, certo? Nessa barreira, o preço tende a reverter. O preço tende a reverter. Quando isso ocorre, nós temos essa formação de suporte, certo? E aí o preço pode ser jogado para baixo e chegar novamente numa zona onde ocorreu a troca. E aqui nós temos um suporte. Em cima nós temos a resistência, e embaixo nós temos o suporte. O conceito mais básico que vocês vão ver, mas é muito falado e a gente utiliza muito isso no dia a dia para determinar pontos onde o preço pode reverter, pontos onde o preço pode continuar, certo? É a parte mais básica do day trade, em que todo mundo fala sobre isso, ok? Então, é necessário que quem está no zero entenda esses conceitos. E se ficar com dúvida, por favor, me pergunte aí, ok? Não sai daqui com dúvida, não. Agora eu vou fazer um desenho aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho de suporte e resistência fraco e forte, tá? Digamos que nós temos o preço aqui subindo, aí ele chega aqui, desce, faz uma movimentação, depois ele sobe de novo, chega na mesma região, encontrou a barreira, começou a descer de novo, aí volta, dá mais um toque, não consegue ultrapassar, torna a cair de novo, pronto. Aqui nós temos uma região de resistência forte. Por quê? Toda vez que o preço está chegando ali, ele não consegue ultrapassar. Então, o preço chega ali, os compradores chegam ali, levam o preço até aquela região, e aqui os vendedores defendem e jogam o preço para baixo. Novamente, tenta chegar e joga o preço para baixo.
Esse é um dos conceitos do que pode ser uma resistência forte e uma resistência fraca. No gráfico eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, como traçar e como identificar. Mas a melhor forma é você marcar um ponto no gráfico que teve essa troca de polaridade e olhar lá atrás quantas vezes essa parte foi respeitada, quantas vezes esse nível de resistência ou de suporte, certo? Foi respeitado. E aí você tem a noção se aquele é um nível forte para segurar o preço ou se é um nível fraco, tá? Outra maneira da gente ver, tá? Se a gente tem um suporte fraco é através dos candles. Então aqui eu tenho venda e aqui embaixo eu tenho um candle de venda neutro, certo? E de repente me aparecem compradores. Ok? Nesse nível aqui eu tenho um suporte, certo? Eu tenho uma zona de suporte. Entendam uma coisa, nunca é uma linha precisa, sempre é uma zona, entendeu? Às vezes o preço pode chegar aqui e tocar aqui no meio e voltar, às vezes ele pode vir até aqui a beirada, tocar e voltar, às vezes ele pode passar um pouquinho e voltar, tá? Então, são zonas de suporte e resistência que podem segurar o preço e fazer a reversão do mercado naquele momento, tá? Vamos lá. Aí nós temos hipoteticamente, esses candles, e nós temos dessa forma aqui. Ok? Através dos candles, a gente também pode identificar se aquilo é uma zona forte ou fraca para segurar o preço. Por quê? Isso aqui é um candle de fraqueza vendedora, ou seja, tem poucos vendedores aqui. Para que os compradores entrem nessa área e joguem o preço para cima, é mais fácil, certo? A gente pode dizer que esse é um candle que tem, hipoteticamente falando, ele tem 20% de força vendedora. Então, se os compradores entram aqui com qualquer número acima, digamos 30% de força, eles conseguem reverter o mercado para cima. Certo? Neste exemplo aqui, nós temos um candle de força vendedora. É um candle cheio, rejeitou a compra e desceu, e fechou sem pavio. Para que os compradores ganhem essa posição, eles precisam de força de compra, eles precisam entrar pesado para que o preço não continue a descer. Diante disso, nós podemos identificar suportes mais fracos e suportes mais fortes. Porque a força que o opositor teve que fazer aqui, no caso, os compradores tiveram que fazer uma força muito grande para conseguir segurar o preço nesse nível. Ok? Então, através dos candles, nós também podemos ter a visualização do que é um suporte fraco, que pode ser rompido mais facilmente,
de um suporte forte que precisaria de mais força para ser rompido, certo? De mais venda. Num suporte fraco, se os vendedores entrassem aqui novamente, provavelmente eles teriam a oportunidade de romper isso aqui mais facilmente, certo? Já num suporte forte, se eles continuassem o movimento e rompessem isso aqui, provavelmente o mercado continuaria tentando jogar o preço para cima. Então, suporte forte rompe com dificuldade. Ele pode romper, mas a força de venda tem que ser muito grande para continuar esse movimento. Porque aqui tem compradores. Os compradores querem dominar essa região, então eles jogam o preço para cima. Já num suporte fraco, ele é rompido com mais facilidade. Ou seja, se tem um candle de fraqueza aqui, vendedor, ele pode ser rompido com mais facilidade, porque o esforço dos compradores para jogar o preço para cima aqui não foi tão grande. Ok? Eu vou botar no gráfico para a gente poder visualizar isso e vocês entenderem um pouquinho melhor. E antes de ir para o gráfico, eu quero que vocês também entendam o seguinte. Se nós temos no caso, se fosse ao contrário, seria a mesma coisa, só que nós teríamos a seguinte configuração. Ô, Thay, Oi? o Rafael Mendes perguntou se OTC funciona a mesma análise. Rafael, funciona, mas o OTC a gente precisa de um pouquinho mais de confluência, mas funciona sim. Eu posso acrescentar? Pode, Até pode falando ter. que OTC, não comentando que o suporte e resistência, o básico, que é o que a gente usa em mercado aberto, não vá funcionar. Mas é como se só ele não se sustentasse, porque entra aquela parte que eu expliquei. Se eu tenho uma resistência e eu estou em OTC, o algoritmo da corretora sabe que a grande demanda, o efeito manada, fará uma venda naquele ponto. Então não será interessante para ela pagar aquela situação. Então, não que não funcione. Tem que ter mais confluências, claro, como o Thay mencionou. Mas eu acredito que o combo perfeito para a OTC é você casar barreiras, no caso eu posso falar como suporte e resistência, linha de tendência, simetria, etc e tal, com algum outro operacional. Pode ser um fluxo, pode ser uma probabilidade, pode ser um vela-vela, mas não somente aquilo que eu digo para vocês que se sustenta no dia a dia, que a gente fala que é o feijão com arroz do gráfico, né, o suporte e resistência em si, ele se sustenta em mercado aberto. Já em OTC também, mas eu acho melhor, mais confiável e mais assertivo mesclar com um outro operacional, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais à frente. E daí acredito que a assertividade de OTC, né, ela praticamente se iguala a mercado aberto. Então aquele medo e aquelas dúvidas referentes a esse mercado em si, vai passando com o tempo, uma questão de adaptação e até mesmo tempo de tela. Exato. Mais um conceito aqui. Se nós temos uma região, se nós temos uma região de suporte forte, de resistência forte, no caso o preço está subindo, enquanto os vendedores conseguiram descer um pouco o preço, fizeram muita força para ir contra esse candle de força compradora, certo? Se essa região de suporte forte é rompida, muito provável que
e os vendedores não tiverem força se os vendedores entrarem aqui e não tiverem força para romper isso aqui e deixar um pavio após o rompimento, o preço continua. Isso vai entrar mais para frente num conceito de pullback, tá? No vela-vela, e tem o outro pullback, que é quando o preço rompe, sobe, volta na região e depois continua o movimento. Mas isso é mais para frente um pouco, senão vai confundir a cabeça de vocês. Eu só quero que vocês entendam o conceito de suporte forte, suporte fraco, certo? Então, vários toques na região, travando o preço e revertendo, é um suporte forte. Um toque na região só, a gente não pode dizer que é um suporte forte, certo? Ele pode ser rompido com mais facilidade. E lembrem, suporte é sempre suporte e resistência são sempre zonas. São zonas formadas, certo? Não é uma única linha, é uma zona que está formada ali, ok? E aí a gente vai para o gráfico para poder mostrar para vocês isso um pouquinho melhor na prática. Thay, em relação ao gráfico, vale ressaltar que a gente está em OTC, a movimentação é diferente, é um gráfico muito mais tendencioso, que tende a pagar outros operacionais. Mas eu tenho um exemplo que, assim, apesar de a gente estar em OTC, creio que dê para usar, porque ele não é só uma resistência forte pelos toques que teve, mas também a gente vai entrar um pouco mais além sobre a questão do histórico de zona, porque a gente vai ver muitas regiões que eram suporte, veio a ser rompida, virou resistência, e assim vai ao decorrer do dia. Então, Thais, se você olhar no Euro-GBP, mais ou menos às 19h12, houve ali um toque de resistência. O mercado caminhou um espaço curto, o que não é bacana, porque eu já vou citar um pouco mais ali na frente. Voltou a tocar nessa mesma resistência, só esperar o Tai pegar ela. E depois disso, ela sentiu essa região. Uma coisa bacana que vale ressaltar é como foi esse toque. Além da movimentação de vela que o Tai já passou, já explicou, a gente precisa analisar o movimento que aconteceu ali. Então, olha a diferença da vela das 19h13. Para quem não sabe, lá no finalzinho embaixo da tela fica a data e o horário, numa etiquetazinha, bem ali embaixo. Então, eu vou pegando esse conceito aqui em diante. Das 19h13, eu tive ali um ponto de resistência, o mercado caminhou um período curtíssimo, o que não é bacana, tocou novamente, testou essa região, às 19h22. Após isso, ele de fato sentiu o movimento. Olha a diferença daquele primeiro toque, que foi curto, para esse aqui mais à frente. Então, isso, para mim, na minha leitura, se torna uma barreira interessante, se torna um ponto de referência bacana para mim poder fazer, né, futuramente uma análise e uma operação. Então, além da gente ver toda essa formação, como eu disse, a gente tem que olhar o movimento e saber diferenciar, porque quando a gente está operando price, análise técnica, o suporte, suporte resistência, né, o basicão, a gente precisa de movimento. A gente precisa que aquela referência ela tenha trabalhado, ela tenha feito movimento, ela tenha recebido alguma impulsão, algum momento de correção, enfim, que fica um pouco mais à frente, do que esses pequenos encontros, essas pequenas barreirinhas que já entram num outro conceito, em um outro operacional. Não que isso seja ruim, mas essa resistência que tocou, trabalhou e depois tocou novamente, já entra um pouco para a questão do vela-vela. Agora aqui,
das 19h22 em diante, que tocou nessa referência e fez de fato um movimento de baixa, isso caracteriza uma boa resistência. Após isso, o mercado caminhou, criando um operacional que a gente vai passar além para vocês, que a gente usa muito no dia a dia, esse movimento que o gráfico fez. E depois, quando ele tocou novamente nessa referência, ele sentiu essa zona, porque ela era forte devido como foi o toque dela e o movimento que ela fez. Não adianta tocar, trabalhar pouco, tocar novamente, trabalhar pouco. Por quê? Toda vez que tocar e trabalhar menos ainda, trabalhar pouquinho, as chances de rompimento são muito grandes. Então, é bom esse tipo de movimento? É ótimo para um outro tipo de operacional, para outro tipo de filtro, uma outra conversa, uma outra aula. Mas para o que a gente está falando hoje, a gente precisa disso aqui, que toque na nossa referência, no caso na resistência, sinta aquele movimento, que aqui foi de baixa, para que quando o mercado venha encontrar essa barreira, ele sinta um movimento de exaustão. Ele precisou trabalhar muito, ele recebeu ali muita impulsão de alta para encontrar essa barreira, então possivelmente em sua probabilidade, quando ele encontrar, ele vai deixar ao menos um pavio. Isso vai variar da nossa leitura e do método de como as velas estão chegando, ou então uma reversão naquela região. De forma assim mais básica, quando ele faz esse movimento que eu diria assim que é perfeito para uma resistência, e se fosse ao contrário para um suporte, é ótimo para reversões. Porque a gente acredita que ali, naquele momento, ao mínimo vai acontecer uma exaustão e ele vai precisar corrigir um pouco para então tomar um novo rumo, seja ele para um rompimento ou seja ele para buscar o suporte novamente, enfim. Então achei interessante esse exemplo, apesar que a gente está em OTC e não é aquelas coisas, né? E depois, mesmo que ele tenha tocado naquela região, ele fez um movimento curto novamente, tocou de novo nessa mesma referência e segurou o preço. Ele fez uma reversão muito bonita e olha o que ele fez. Após isso, ele fez exatamente o que ele fez um pouco ali atrás. Ele sentiu a tal referência e fez um novo movimento de baixa. Então, em sua probabilidade, dependendo da movimentação de vela, de como vai ser as velas anteriores, a questão de abertura e fechamento, quando chegar nessa tal referência, pode sim vir a dar uma retração ou então uma reversão, pelo jeito que ela foi formada. Ficou claro isso para todo mundo? É porque eu estou pegando um exemplo de OTC. A gente depois vai ter outros momentos que a gente vai poder falar em mercado aberto. Mas como estamos em OTC, achei válido. E se a gente fosse aprofundar um pouquinho a mais, a gente vai falar lá na frente, a gente vai falar sobre o histórico de zona. Então, essa região ela foi bem respeitada também como um suporte. O preço bateu, subiu, não trabalhou pouquinhas velas, ele deu um movimento de alta ali, ele deu até um sequencial, por mais que leve, ele deu um sequencial de velas, deixou um topo ali, que eu diria até que parece uma simetria, trabalhou novamente buscando essa referência, e como o Tai disse, vale ressaltar isso, e é bacana a gente ver isso no gráfico. Reparem que a vela das 18h22 e 18h23, ela efetuou a reversão antes mesmo de tocar na linha. Porque, como o Tai disse, um suporte, uma resistência ou qualquer outro método de marcação não é uma linha exata, e sim uma zona. Então, ali ainda tinha força compradora para reverter antes mesmo do toque, mas está dentro da zona. Depois disso, enfim, aconteceu o rompimento, etc. e tal, que eu já comentei. Mas achei um exemplo bacana para, mesmo estando em OTC, né, para passar. Massa. Acrescentar uma coisinha aqui. Para quem está bem no início, entenda uma coisa. O que foi suporte um dia pode se tornar uma resistência. Uma vez que aquele suporte é rompido, certo? Igual aconteceu aqui, ó. Deixa eu limpar aqui só para vocês poderem ver. Igual aconteceu aqui. Rompeu. O preço rompeu abaixo dele, testou e se confirmou como resistência.
Mas aqui para trás, ele era uma zona de suporte. O preço veio, rejeitou, veio, rejeitou, veio, rejeitou, rompeu, voltou um pouco acima, depois rompeu e confirmou o rompimento. Certo? Então, tudo que é suporte após rompido vira uma resistência. E como era um suporte forte, tá? Vários toques, até ele conseguir romper foram vários toques, provavelmente será uma resistência forte também. E aqui a gente vê isso acontecendo. Não podemos nem dizer que a gente está voltando o gráfico muito para trás para ver isso. E é um mercado de OTC, tá? Que é um mercado que a gente precisa tomar mais cuidado. Mas está aqui, ó. Demorou para romper, quando voltou, respeitou a região. Ou seja, se tornou um suporte forte. Certo? Vamos entrar em outro conceito, mais micro agora, de suporte e resistência. Que é a análise do candle, né? Aqui a gente também pode dizer que ele é um suporte forte, tá? Isso aqui é um candle de força compradora, é um candle cheio de força compradora, e os vendedores tinham que ter muita força para jogar esse preço para baixo. Então se tornou uma resistência forte aqui em cima. Tanto é que o preço foi buscar lá, rejeitou, desceu, fez um movimento de baixa, voltou novamente aqui em cima e nem chegou a fechar muito próximo. Certo? Essa vela aqui, ó, abriu com gap. Vocês vão aprender esse conceito mais para frente também, que é quando ela abre fora do preço de fechamento do anterior. No caso, ela deu um pulo aqui para cima e abriu aqui e desceu. Chegou a subir um pouquinho e desceu. Significa que isso é uma resistência forte. Aqui novamente, chegou um candle com força compradora, não conseguiu romper a região. E logo os vendedores defenderam e jogaram o preço para baixo. Certo? Se a gente for fazer uma análise um pouquinho mais micro ainda de suporte e resistência, a gente tem aqui a marcação. Isso é praticamente novela a vela, é quando a gente opera bem rápido, tá? Isso é um candle de força vendedora, tá? Os compradores seguraram o preço aqui, ou seja, isso é um suporte forte. Quando o preço rompe essa região, a tendência, a probabilidade é que ele faça um descanso. Tá? Então ele rompeu essa região e precisou fazer um descanso, ou seja, uma reversão. Depois ele continuou. Aqui nós também temos um suporte forte. Isso era um candle de força vendedora. Os compradores entraram pesado aqui, tornando uma região forte. Lateralizou um pouco, desceu, rompeu. Olha o pavio nesse candle. Nós estamos no mercado de OTC, então isso não é muito 100% preciso. Isso que o OTC é um pouquinho complicado. Olha o pavio que ele deixou aqui. E logo na segunda, após o rompimento de um suporte forte, após o rompimento, tá? Essa vela aqui rompeu, essa aqui continuou um pouco, mas já deixou o pavio aqui, ele fez a reversão e segurou um pouquinho. Aqui nós temos um suporte fraco. Isso não é um candle de força vendedora. Tá? Isso aqui
não é um candle de força vendedora. Pelo contrário, ele tem rejeição no pavio dele, é um suporte fraco. Rompendo um suporte fraco, a tendência é continuar o movimento. Pegaram a visão? Pai, eu queria acrescentar uma coisa de uma fala que você soltou agora, em relação a micro e a macro. Só para que Deixa fique eu... claro, por mais que o Sim, sim. pessoal já saiba, né? É, é bom falar, é bom É, falar. Não, porque é tem bom, a galera iniciante, então é bom a gente falar assim. sim. Quando a gente fala macro, a gente fala basicamente assim, ó, como vocês estão vendo o gráfico agora. Você vai retirando o zoom para ver com mais, como posso dizer, uma visão mais ampla. Então a gente sempre fala assim, um exemplo que é usado muito no dia a dia. Estou olhando a macro tendência. O que que eu estou olhando? Eu estou olhando o movimento maior do gráfico. Isso é ser macro. Quando eu falo em relação a micro, é basicamente como o Tai estava agora no gráfico, que é quando a gente foca mais no operacional do vela a vela, né? A gente olha uma região um pouquinho mais esticada, é um meio termo ali. Então, isso é uma visão micro. E já quando a gente fala sobre nano, região nano ou movimento nano, é aquelas piranhadinhas pequenininhas. É um movimento curto, de 10 velas, 12 velas, ou até menos, dependendo da formação de vela. Às vezes a gente tem 3, 4 velas grandes de força. Então, por mais que seja só 4, ali eu tenho um nano movimento de alta. Assim como eu posso ter 7, 8, 9 ou até mais velas da mesma cor. Aquilo também se caracteriza um nano movimento. Então, esse que o Tai está mostrando agora é o micro, ele já postou o macro. Esse agora é o micro, e daí com o zoom bem esticadinho, a gente praticamente não consegue nem mais pôr o zoom, né? É a visão nano. É uma dica que eu vou passar, não é uma regra, nem tudo que a gente está falando aqui é uma regra e aquilo 100% é uma verdade absoluta, mas em relação a essa visão macro, micro e nano, eu acho que é uma dúvida frequente, eu não sei se nem se ela apareceu, mas já recebi bastante. Quando estamos operando no time de 1 minuto, a nossa preocupação é operar analisando a micro e a nano tendência. A gente precisa de uma visão mais próxima ao preço, porque a gente tem uma vela com que período curto. Então, não adianta eu me basear com uma região que aconteceu há 3, 4, 5 horas atrás. Eu diria até que há umas 3 horas atrás já seria até um exagero. Então, não adianta eu me basear que, um exemplo, uma resistência que aconteceu há 3 a 4 horas atrás, quando a minha vela de M1 tocar, ela vai fazer aquela reversão. Porque eu tenho uma leitura muito longe, uma leitura muito macro, em relação a uma vela curta, com pouco tempo de expiração, com pouco tempo para o movimento. É aquele famoso que a galera fala que é o ruído, mas acho que não é necessariamente nem o ruído em si, é porque aquela região não suporta a sua análise. Então, em M1, a nossa equipe, e a gente tem o hábito de usar a micro tendência como a nossa base e a nano. A gente tem que se preocupar com o que está acontecendo próximo ao preço, para que quando a gente vá fazer uma operação, aquela vela suporte aquele período que a gente colocou, que ou seja, de 1 minuto, que é uma operação para a mesma vela. Tem gente que opera para próximo, mas é um outro conceito, também é um outro método de clique, que a gente vai falar mais lá na frente. Já quando eu falo no período de M5, que, ou seja, que é uma vela que tem 5 minutos dentro dela, que a gente troca, e também o período de expiração costuma ser para 5 minutos, que é o término para a mesma vela, a nossa preocupação já é um pouco diferente. A gente deve, é até uma regra, a gente se preocupar com a visão macro. A nano, não digo que ela não é importante,
mas ela não tem um peso tão grande quanto em M1. Então, quando estou em M5, o ideal é sempre me basear em regiões macros, um suporte, resistência, uma tendência, alguma coisa macro. E confluindo de preferência com a micro. A nano, se estiver caminhando junto, eu diria que é um coringa a mais, confluiu, ótimo. Mas não é uma preocupação, não é porque ela está contra, exemplo, só um exemplo, que a macro esteja de baixa, a micro esteja de baixa e a nano esteja de alta. Para mim, ela não é tão importante, porque a leitura que ela está dando está muito próxima ao preço. E a minha análise, ela vai muito no macro e no micro. Então, é uma dica essa questão de clique. Quando for em M1, foque na micro e na nano, porque está mais próximo ao preço. E a gente precisa de barreiras próximo ao preço. E quando for em M5, o seu foco seja a macro e a micro. Caso a nano venha a confluir, eu diria que é só um coringa a mais. Show, show. Vale a pena também dizer, de preferência, operem sempre a favor da tendência. Cara, a tendência é sua amiga. Se o preço está descendo e você busca operações de venda, a probabilidade do seu resultado ser positivo é muito maior do que se você estiver operando contra. Então, se o preço está sendo jogado para baixo, se você está vendo na macro tendência descendo, se você está vendo na micro tendência descendo, para que você vai comprar aqui, meu amigo? Certo? A não ser que você tenha uma confluência forte, a não ser que faça parte do seu operacional uma reversão, uma micro reversão, tudo bem. Mas se você está operando mais basicamente, opere sempre a favor da tendência. Espere ele subir, fazer a exaustão do pullbackzinho de alta e joga para baixo, vende. Que a probabilidade do seu acerto vir é maior, certo? Então, bote isso na cabeça de vocês, a tendência é sua amiga, certo? Ela está aqui para te auxiliar. Para quem é novato, para quem está tendo esse primeiro contato, eu gostaria que vocês fizessem um exercício em casa, tá? Quando vocês estiverem aí no tempo livre de vocês, abram a corretora de vocês, procurem essa questão dos toques, tá? Procurem a questão dos toques para suportes e resistências, marquem isso para gente e passem essas imagens no grupo para a gente ver que vocês entenderam, para a gente poder auxiliar caso esteja fazendo alguma coisa errada, entendeu? Para que a gente possa fazer uma correção, certo? Então, para amanhã, tragam dúvidas também para a gente. Se vocês ficarem com dúvidas, eu marquei aqui, tá certo? Tragam, não tenham vergonha não, gente. Participem, porque é muito importante a gente entender que vocês estão entendendo esse conceito básico, para que lá na frente, quando a gente entrar numa coisa mais avançada, vocês tenham isso aqui bem fixado e a gente não precise repetir, certo? Não só não repetir, como não ter que voltar a uma aula mais básica, certo? Então, treinem essa questão de marcação de suporte e resistência, quem está aí bem no início. Quem já está mais no início, mais para o lado básico ali, chegando no intermediário, em questão de conhecimento, peguem essa visão da questão do suporte e resistência forte e fraco com relação aos candles. Façam essas marcações. Quem está no zero também, façam essas marcações e vejam isso funcionar. Isso aqui, ó, um candle de força compradora, não, tem mais pavio em cima, então é um suporte fraco. Desculpa, é uma resistência fraca, tá? Em cima é resistência. Rompeu, continuou. Vamos ver mais aqui. Essa questão do que é mais micro, né? Mais análise, eu não diria nem micro, eu acho que é nano, né, Thay? Essa questão desse suporte e resistência. Aquele ali citado, eu diria que é uma análise nano, sim. Sim, Teve exato. menos de 10 velas de movimento.
Exato. Olha aqui, gente, funciona. Funciona, é básico. Suporte e resistência, dá para ganhar dinheiro só com isso aqui? Dá para fazer um dinheirinho. Se você analisar bem, dá para fazer um dinheirinho aqui, ó. Marquei, vela de força vendedora, os compradores tentaram reverter, não tiveram força. O movimento veio, não rompeu. Quando rompeu, fez um descanso. Ou seja, num suporte forte rompido, o preço tende a descansar na próxima, após o rompimento. Então, rompeu aqui, descansou, certo? Aqui é um suporte fraco. Rompeu, continuou. Entendeu? Rompeu, um suporte fraco. Não é uma vela muito grande vermelha, né? Não tem muito vendedor aqui. O preço voltou para cima. Quando rompeu, continuou. Façam essa análise, olhem isso de perto, comecem a treinar essa visão, entendeu? Porque isso ajuda bastante no dia a dia, certo? Aqui, ó, um suporte forte, novamente, dê a linha, ó, suporte forte, rompeu, descansou. Eu estou em M5 nesse momento. Isso aqui é um suporte forte. Tá? A vela cheia, o pavio é bem menor que o corpo. Os compradores conseguiram descansar aqui. Rompeu. Foi na próxima, não foi nessa. Aí a gente poderia dizer por que não rompeu a zona. Era uma zona aqui, ó. Mas se a gente estivesse marcando só no corpo, a gente teria ganho na próxima, sem ser na primeira. Mas se a gente estivesse marcando a zona, rompeu, descansou. Porque é uma zona forte, movimento forte de venda. Certo? Acho, acho que seria interessante até acrescentar nesse exercício essas marcações. Marque o que você considera a resistência ou o suporte, mas também busque fazer essa leitura da zona, além de marcar, porque tem muita gente que marca o corpo, acreditando ser mais forte. Tem gente que marca o pavio e aguarda o rompimento do pavio ou toca no pavio. Faça essas Sim. duas marcações para ver qual é o comportamento ao encontrar essa barreira. Porque lá na frente, esse exercício vai fazer total diferença quando eu introduzir o vela-vela. Eu vou precisar que vocês façam a leitura de região, a diferença da importância de quando o corpo é mais forte ou então quando o pavio, porque quando a gente fala que é o pavio, é sinal que, como diz o Tali, rompeu a zona, ou então segurou na zona que seja. Não faça essa marcação como uma linha precisa. Marque uma e, se puder, duplique e marque aonde você considera que é uma zona, tanto de venda, tanto de compra. A gente precisa justamente desse exercício para lá na frente. Agora, ele é básico. Quem está no intermediário, talvez, de fato, considere esse exercício básico, mas lá na frente, do intermediário ao avançado, fará total diferença. E é bom também que a gente mantenha uma interação, uma comunicação. E por mais que o conteúdo seja gratuito, a proposta aqui, o trabalho, ele é muito sério. Ele tem um valor muito grande por todo o empenho que a gente tá projetando aqui, tudo que a gente sonha no grupo, tudo que a gente quer trazer para vocês. Então, toda vez que a gente falar em relação a dúvidas, não tenha vergonha do, poxa, eu sei menos, fulano sabe mais, será que fulano vai me corrigir? Não. Aqui a gente é uma comunidade para todos se ajudarem, porque todos buscam o mesmo propósito. E acredito que quando um ajuda o outro, a gente aprende mais. Quando a gente vê o exercício do colega sendo corrigido, aquilo fixa na nossa mente. Não adianta dizer que a gente sabe, que a gente entendeu, se a gente não pratica aquilo. Porque vai passar 1, 2, 3 dias e vai acabar esquecendo. E daí vai absorver outro conteúdo, outro conteúdo. Quando você for ver, o primeiro você já não tem uma memória tão bacana dele.
A partir do momento que tem esse exercício, ele fixa melhor. Além de ouvir, de ler, enfim. E eu digo muito, que eu acho que é uma frase que ficou entre nós, né, amigos e equipe, que a dúvida que você guarda para si hoje, você tem vergonha de expor ou ficou com receio, uma preguiça de perguntar, pode ser o seu loss amanhã. Então, é bacana a gente manter essa conexão, porque aqui a gente não tem preguiça de explicar, a gente não tem preguiça de atender. É um dos feedbacks que a gente mais recebe é justamente a questão da qualidade do atendimento. Nenhuma pessoa vai ficar para trás e sem suporte. Claro, pode mandar uma mensagem um pouco mais tarde, a gente pode olhar no outro dia ou demorar um pouquinho, mas nunca ninguém vai ficar para trás, independente do seu grau de conhecimento. Fique bem claro isso. Eu acho que é uma regra da nossa equipe, é uma coisa que está bem estabelecida. A gente preza muito pelo que a gente está passando, como estamos passando e como vocês estão recebendo. Então a gente quer muito prezar por essa comunicação. Isso, a gente quer que vocês saiam daqui sabendo, entendeu? Que vocês possam abrir o gráfico e dar uma operada. Então, se ficar alguma dúvida, se, poxa, mas eu não entendi aquilo muito bem, acho que foi muito adiante. Isso principalmente para a galera que está saindo do zero. Não entendi muito bem, não, poxa, pode chamar a gente, que a dúvida vai ser sanada, a gente vai tentar explicar, entendeu? Com toda a paciência do mundo e toda boa vontade de fazer isso, para que vocês saiam no final desse treinamento que a gente está oferecendo, que vocês saiam sabendo abrir o gráfico, olhar e procurar oportunidades para botar um dinheirinho no bolso, beleza? Eu queria só mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu já falei isso acima, certo? Ou, desculpe, mais cedo, e vou falar agora novamente. Nada é 100%. Não existe estratégia 100% no mercado financeiro. Não existe agora e não vai existir nunca. Não é possível, tá? Até os grandes, até os big players perdem dinheiro, ok? Até os bancos no day trade perdem dinheiro, ok? Então não existe estratégia 100%. O que eu acabei de passar para vocês com relação a uma análise micro, né, nano, dessa questão de rompimento de suporte forte, faz a reversão na próxima, e rompimento de suporte e resistência fraco tende a continuar, eu posso mostrar vários wins, mas eu também quero mostrar que às vezes falha. Isso aqui é um suporte forte, é um candle de força vendedora, o preço travou, ele respeitou uma vez, formando novamente uma região aqui, certo? Então aqui era para ser extremamente forte. Se rompesse isso aqui, não era para o preço continuar, era para o preço descansar. Ele foi e fez o quê? Ele continuou. Então, nada é 100% nesse ramo. Nada consegue ser 100% nesse mercado. Ok? Eu sou mais crítico e, assim, tenho uma visão bem pesada com relação a isso. Eu diria que os melhores traders chegam no máximo a 70% de assertividade. Ele pode ter um dia que ele vai fazer ali 10x0, pode, claro que pode acontecer, eu já fiz. Mas também pode ter um dia que ele vai tomar 10x0, entendeu? Que a corretora vai dar de 10 nele. Então, no final, quando você faz aí 30 dias de trade e que você anota e cria suas anotações, é que você vai saber quão bom você está ficando, quanto é a sua assertividade. Ganha nesse jogo no mercado financeiro quem tem gerenciamento, boas estratégias, conhecimento e psicológico para aguentar os dias de stop, os dias de loss. Tem que ter
tudo isso para você ser um trader completo. Precisa ter isso. Se a raiva de um loss te dominar, você vai jogar teu capital fora. Se você não souber aguentar o loss, você vai jogar seu capital fora, porque você vai ficar com raiva e vai querer fazer uma venda e uma compra atrás da outra para tentar recuperar aquele valor que você perdeu e você vai tomar na cabeça. Então, psicológico blindado, todo trader precisa ter. Ok? Enfim, galera, se tiver alguma dúvida, agora é a hora, podem falar. E, por favor, façam exercícios, mandem pra gente. Para alguns isso aí é muito básico, mas vejam essa questão desse rompimento em zonas mais fortes, o descanso da vela, vejam essa questão, né, de marcar suportes mais fortes e resistências, suportes e resistências, tá? E tragam para a gente isso, para a gente analisar se vocês entenderam, principalmente a galera que está bem iniciante mesmo, tragam isso para a gente, tragam para a gente dúvidas, se alguma coisa não ficou clara, pode perguntar, não tenham vergonha. E acredito que agora a nossa jornada só está iniciando, tem muita coisa para passar para vocês ainda. Isso aqui é só a ponta da cabeça do alfinete, entendeu? Então vamos, que o mercado está aí para a gente pescar. E em relação ao conteúdo, hoje, como o Thay diz, né, tem muita coisa ainda para acontecer. Hoje foi o primeiro degrau. Então, olhando assim a primeiro momento, foi um conteúdo do básico, o começo de tudo, foi uma introdução. Só que eu digo nós como equipe, né? Eu, Thay, o Bruno, a gente espera que dessa forma que foi passado, da forma que foi pensado e que foi entregue, se vocês gostaram. Então, se vocês pudessem, caso se sinta à vontade, pode deixar escrito ou pode abrir o microfone, dizer se gostou, se sentiu à vontade, se foi bom, porque eu posso garantir que a gente passou muitos dias preparando esse projeto aqui para vocês. Foi tudo muito bem pensado, com muito cuidado, para a gente não vir aqui e poluir a cabeça de vocês. A gente não quer, como hoje eu posso dizer, passar informação errada. A gente olha tudo muito bem antes do que a gente vai falar. E eu espero que a didática tenha sido clara, que vocês de fato tenham gostado, porque hoje é o primeiro degrauzinho. Apesar do conteúdo ser básico, eu penso assim, se o básico foi entregue dessa forma, eu sou suspeita, né? Porque eu sou da equipe. Mas eu vou falar, eu tô com muito orgulho da live de hoje. Eu tô muito contente pelas pessoas que acreditaram, que participaram, que ficaram ansiosas, que participam de enquete, que vem no privado. Sério, hoje eu tô muito contente com tudo mesmo. Tô muito grata. Eu espero que se todo dia a gente alcançar 1%, a gente conseguir impactar 1% todos os dias, eu não falar assim, 1% por dia é pouco, né? Só que a gente tem que pensar igual no mercado financeiro. Eu penso a longo prazo. Então imagina a transformação que a gente vai proporcionar para vocês a longo prazo. E isso de forma gratuita, mostrando que falar sobre o mercado exige muita responsabilidade, paciência, muita cautela. Então, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Estou muito, muito orgulhosa dessa reunião. Ai, tô até nervosa. Dessa reunião de hoje. Então, quem se sentir à vontade pode deixar o seu feedback, porque isso é importante para nós. Para nós melhorarmos, ou então a gente continuar como a gente está, porque vocês estão gostando. Coisa que eu quero só acrescentar aqui, vocês vão perceber que eu amo falar. Gente do céu, hoje eu tô mais quieta, mas olha, só por Deus. O que acontece? A gente vê o pessoal falando muito de OB.
desmerecendo o OB, ou então falando que o OB no mercado, que não é um local para tirar dinheiro, e isso e aquilo. Eu acho que a nossa equipe tem como missão trazer justamente uma ideia oposta, que dá sim, dá para fazer dinheiro, mas de forma consciente e consistente. Que tem sim o seu lado ruim, tem o seu lado bom sim, mas se seguir um gerenciamento, tudo aquilo que o Tai falou, dá para pôr comida na mesa. Eu uso esse termo de pôr comida na mesa porque é o que está todo mundo procurando. Se todo mundo está no mercado é porque está buscando algum sonho, está querendo alguma conquista, enfim, etc e tal. E o mercado de OB dá. Não vai ficar milionário do dia para a noite, mas dá sim para tirar uma renda extra. E essa renda extra ajudar sim em casa. Ajudar a complementar uma renda, ou até mesmo. É possível. Viver de OB é possível, mas com um pensamento a longo prazo. Então, acho que a equipe vai passar justamente essa ideia e eu espero que vocês gostem, porque eu vi comentários ali de pessoas que não, nem é de OB, mas que gostou da aula, da explicação, gostou da equipe e a gente fica muito grato por isso, porque por algum momento a gente mudou a visão, a percepção daquela pessoa. Então, obrigada de coração. E se alguém quiser deixar algum feedback, pode abrir o microfone, que daí depois a gente já vai encerrar. Então, galerinha, fiquem atentos. A gente vai publicar isso no YouTube para que vocês possam rever. Quem não viu vai ter a chance de assistir, tá? Quando tiver publicado, ela inicialmente vai ficar restrita somente para quem está participando. Então a gente vai pegar o e-mail de vocês para poder acrescentar lá no YouTube, para autorizar, né, assistir. E aí, assim que isso tudo estiver pronto, a gente pega o e-mail de vocês e libera a aula, ok? Entre hoje e amanhã, no final do dia, a gente já vai estar com isso tudo certinho, tá ok? Aí vocês vão poder rever a aula quantas vezes quiser e se ficar alguma dúvida, estamos à disposição. Beleza? Desejo uma ótima noite a todos e vou deixar mais 5 minutinhos aí, se alguém tiver dúvida pode perguntar. Então, tem Ok? uma aqui. Opa, fala aí. O Jean perguntou assim: a vela de descanso pode ser considerada mesmo quando ela forma um pullback, retraindo e ficando da mesma cor da anterior? Calma, não entendi. A vela de... Deixa eu ver se eu... Você fala nessa questão da estratégia que eu acabei de falar com relação ao suporte e resistência, Jean? Não. Ela tem que fechar de cor diferente. Certo? Se ela tiver da mesma cor, é porque continuou. Que nem aqui, por exemplo. Aqui nós tínhamos uma... Aqui atrás, já está muito distante para essa estratégia, mas aqui atrás nós tivemos a formação de um suporte forte. Vela de força vendedora, apesar da tendência de alta, vela de força vendedora, e teve um esforço muito grande dos compradores aqui para continuarem a tendência. Tá? Quando chegou aqui, ela rompeu esse primeiro ponto, não rompeu o pavio, tá? Inicialmente. A segunda, que já deveria ter revertido, feito o descanso, continuou um pouquinho. Só que ela tocou naquele ponto de rompimento. Ela fez o pullback aqui e continuou um pouquinho. Depois fez a reversão. Essa aqui não é considerada a vela de descanso. A de descanso foi essa aqui. Ela tem que ser necessariamente da cor oposta. A não ser que ela deixe um pavio muito monstro, né? Deixa eu ver aqui uma análise dessa que tenha deixado um pavio gigantesco.
Vou só mostrar uma. Aqui, ó. Isso aqui tem uma vela que deixou um pavio que minha Nossa Senhora. Foi lá em cima, depois retraiu todinho. Aí você poderia considerar um descanso. Porque aqui ela deu a oportunidade de você clicar não só uma vez, mas várias, né? Então você poderia pegar uma retração. Mas isso aí a gente vai falar mais para frente para não confundir a cabeça de quem está lá no, no, no zero ainda. Quem está começando hoje, quem está tendo o primeiro contato hoje. Porque senão vai confundir se a gente já for falar de retração, de etc. Vamos ficar nesse básico de suporte e resistência, entendeu? Entendeu isso, a gente já vai passar para a próxima aula, entendeu? Amanhã tem o tira dúvidas com relação a isso, a gente vai mostrar no gráfico rolando um pouquinho, entendeu? Beleza? O Altenir perguntou de qual cidade a gente é. Eu sou da Bahia, meu pai. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou do Paraná. Tem uma coisa que eu achei engraçada que eu recebi no meu privado agora. Ô, Thay, as Oi. pessoas estão confundindo eu e você. Acontece muito, a gente até tem uma brincadeira interna, né, em equipe, quando, no caso, o Bruno vai chamar um de nós dois, né? Tem uma brincadeira, enfim. Mas o Tai é o Tai. E eu, Mas, acho que é básico, não tem muito o que incrementar. E eu, uns me chamam de Tai, então vai dar essa confusão de fato. Ainda mais que tem o povo que me conhece das antigas no grupo já, quando ele foi fundado em 2021. E uns me chamam de Taylor, ou então de Ty Taylor, então fica da preferência. Mas, de fato, existe dois Tys na equipe de sexos opostos. Então, às vezes, vai vir algumas confusões, mas de fato existe mesmo. Não é a mesma pessoa, como me falaram no privado. Acho que de dúvidas, eu não sei se está aparecendo novas, mas eu acho que encerrou, acho que ficou bem, bem explicadinho hoje. Aí, amanhã é o mesmo horário, às 8 horas, o mesmo encontro. Espero que quem está aqui participando agora participe amanhã. Vai ser extremamente importante a gente ter esse compromisso, né? Todos os dias, pelo menos até então, de segunda a quinta-feira, a gente ainda está definindo um cronograma para sexta-feira, que a gente ainda vai informar vocês. Mas até então, né, de segunda a quinta, então espero que todo mundo que participou hoje participe amanhã, porque é de extrema importância. E qualquer dúvida, mande no grupo, ou caso não vá mandar porque está fazendo alguma anotação, anote no caderno, anota num bloco de notas para retirar amanhã, porque amanhã vai ser o dia que a gente vai para o segundo degrau, mas o que vai fazer vocês evoluírem é as dúvidas que vocês têm, por mais simples que ela pareça, vai ser extremamente importante isso amanhã. Para nossa live render, para a gente gerar conteúdo, a gente precisa que vocês apresentem os exercícios, porque com eles vai aparecer alguns erros, talvez, e a gente quer agir neste ponto. A gente quer lapidar justamente, a gente quer agir no erro para que, né, o processo seja bem bacana. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada por hoje, eu já agradeci. Thay, você foi excelente. Acredito que todo mundo você concorda comigo. também. Bruno, Todos você nós. foi sensacional. A nossa equipe, eu vou falar para vocês, vai ser clichê, mas é imbatível. A gente tem uma conexão muito boa, a gente tem uma visão muito bacana e eu espero que vocês aproveitem disso, porque a gente está passando de coração mesmo e eu acho que ficou nítido isso no tom de voz, no jeito de falar, no jeito de propor e convidar vocês. Então, obrigada, pessoal, e uma boa noite. Uma última coisa, quem gostou, comenta lá no grupo, por favor, para mim ver como que tá o sentimento de vocês.
Então, quem gostou, deixa um comentário lá no grupo que a gente vai ler depois tudinho e vai responder e vai agradecer. Valeu, galera. Boa noite.